Happy Sabbath, everyone. I dream. One day, Pressure America Church is today finally arrive. Acho que é melhor parar por aqui, né, professor? I think it's better to stop over here. So he said. Yes. Quero aqui agradecer o ancião Fred I would like to thank to Brother Slingo e o pastor Thomas and Pastor Thomas pela incrível oportunidade for the great opportunity de estar realizando um sonho. of letting me to make this dream come true. Eu me batizei com 15 anos e quando me batizei, o primeiro programa que eu participei na igreja I was baptized when I was 15, and the first program that I took part in the church foi um estudo de um livro chamado História do Adventismo. was a study about a book named The History of the Seventh-day Adventist Church. Foram meus primeiros estudos na igreja depois do batismo. It was one of the first series of studies that I had to take after my baptism, E eu me apaixonei pela história da igreja. and I fell in love with the history of the Seventh-day Adventist Church. Posteriormente, anos depois, ao cursar teologia e me tornar pastor adventista, Years later, when I went to the seminary and I became an Adventist pastor, sonhava em um dia em vir para os Estados Unidos e ter uma experiência de estar numa igreja de onde saiu a mensagem que nós abraçamos. I cherished in my heart this dream of moving to the United States and preaching a church whence the message that we have embraced had been preached firstly. Estou até um pouco emocionado, I'm really excited about that, mas o Espírito Santo estará falando aos nossos corações. but I'm sure that the Holy Spirit will be speaking to our hearts. Espero em breve, na próxima oportunidade, quem sabe, estar pregando em inglês. I hope that in the near future I can be preaching in English in another opportunity that I may have here. Eu tenho, infelizmente, uma dificuldade por ser TDAH em aprender um idioma novo. I have some personal difficulty because I'm a TDAH when it comes to learn another language. Porque quando vocês falam num ritmo normal. Because when you speak among yourselves, you speak in a normal rhythm. Mas para mim é muito rápido. But I take it as really, really fast. Então, enquanto eu estou procurando entender as primeiras palavras ditas, vocês já estão lá à frente. When I'm trying to understand the first words that you have spoken, you are already speaking the last ones. Mas como o pastor falou para mim, quem criou os idiomas foi Deus, então Deus vai me ajudar a aprender o mais rápido possível. But as the pastor told me that God was the creator of all languages, and He is able to help me to learn this language as soon as possible. Em meu ministério, além de várias áreas da igreja, In my ministry, among all the other fields in the church, tem uma área de que eu comecei em 2011 e até hoje eu venho utilizando, que é a pregação através da internet. there's a field which I have been particularly making use of since 2011, which is the preaching through internet. E eu quero me dirigir agora a várias pessoas que estão em vários estados do Brasil nos assistindo e acompanhando agora. I would like to address to all those people in Brazil, in different states, that are watching us at this moment. Então, eu quero agradecer a vocês que estão conectados conosco, como, por exemplo, a Andressa Araújo, que está conectado com a gente, o Vando, que é lá do estado da Bahia, na cidade de Itabuna. I would like to thank for Andressa, who is connected with us at this moment,
and to Vando, who belongs to the state of Bahia in Brazil. Também quero mandar um abraço para o Jorge, que também está assistindo de Itabuna, no estado da Bahia. I would like to send my best regards to George, who is also watching us in Itabuna, in Bahia. Também para Sônia Costa, que está da cidade de Guarulhos, em São Paulo. And to Miss Sonia Costa, who is in Guarulhos, the state of São Paulo, Brazil. Também quero mandar um abraço para o meu querido Aremildo, de São Pedro, que é de uma cidade chamada Lapão, que fica próximo à cidade de Irecê, também no estado da Bahia. Okay, that was too fast. Aí, agora eu fui rápido. Okay, yeah. Um abraço para Aremildo. Okay, I want to send my best regards to Aremildo, Cidade de Lapão, in Lapão, na Bahia. which is a city of Bahia, in the state of Brazil. Yes. O Gerson também está conectado conosco, também lá de algum lugar do Brasil também, não falou Gerson aqui. is somewhere in Brazil, and he's also watching us. Kaline Santos também de Itabuna. Kaline Santos from Itabuna. Rogério, que é da cidade de Barbalha, no Ceará. Rogério is in Barbalha, in Ceará. Okay, I need to make a comment here. All the states he's mentioning are in several parts of Brazil. They are spread around the country. The country is really, really large. It's like the United States. Também a Larinha, que está conectado com a gente. And to Larinha, who is also watching us. Pela internet, aproximadamente, temos aqui mais ou menos umas 30 a 40 pessoas acompanhando a nossa transmissão. At this moment on the internet, we have around 30 or 40 people watching the sermon. Amém? Muito bem. A mensagem desta manhã tem como título Sempre Preparados. The title of the message of this morning is Always Ready. Muito bem. E eu tenho uma pergunta para a igreja e eu gostaria de ouvir algumas respostas. E a pergunta é: por que você é adventista? And my question to the church, to which I would like to have some answers, is why are you a Seventh-day Adventist? Minha esposa, nessa semana, atendeu uma cliente em Nova York. This week, my wife was working with a customer in New York. E entrou ali, de repente, num assunto de religião e ela perguntou se a minha esposa frequentava alguma igreja. And they started talking about religion, and that customer asked to my wife if she attended any particular church. E ela falou: sou adventista do sétimo dia. And my wife said that she was a Seventh-day Adventist. E ela perguntou: mas o porquê e o que é adventista do sétimo dia? And that woman asked her, and what is a Seventh-day Adventist? Why are you a Seventh-day Adventist? Em 15 anos de ministério, In 15 years of my ministry, eu só usei dois livros da Bíblia I have used only 2 books of the Bible para pregar, fazer evangelismos e dar estudos bíblicos. to preach the gospel and to give Bible studies. Que livros seriam estes? What are those books? Daniel e Apocalipse. Se tirar da Bíblia Daniel e Apocalipse, If we take Daniel and Revelation away from the Bible, a Bíblia perde a sua relevância. the entire Bible will lose its relevance. Ellen White, em vários textos, ela fala da importância da igreja em estudar e compreender Daniel e Apocalipse. Ellen White several times speaks about the importance of studying and understanding Daniel and Revelation. Inclusive, diretamente para os pastores, que os pastores devem ensinar à igreja Daniel e Apocalipse. She speaks including directly to pastors that they have to learn, to study, and to teach to their churches about Daniel and the Revelation book. Muitos dos que estão no Brasil agora nos assistindo, eu tive o privilégio de ser pastor deles, e eles sabem muito bem disso. Em todas as pregações que eu estava, era Daniel ou Apocalipse.
Many of those people who are watching us from Brazil right now were were in the churches where I served as a pastor, and they understand, they know quite well that I was always preaching about those subjects. Eu fiquei muito feliz ao ver o anúncio de batismo. I was really, really glad when I learned that there will be a baptism. E para mim, toda pessoa que é batizada na igreja adventista, ela adquire uma doença. And to me, everybody who is baptized in the Seventh-day Adventist Church gets sick. E essa doença se chama Laodiceia. And this sickness, unfortunately, is called Laodicea. Essa doença Laodiceia, ela tem 3 sintomas. This sickness called Laodicea has 3 symptoms. Benigno, One benign, maligno one malign, e que dá para se salvar. and one that makes not a huge difference. O benigno é quando adventista, ele é quente. The benign is that makes a Seventh-day Adventist a hot person. E você é quente? Are you hot? Sim ou não? He means in faith. He means in faith, hot in faith. Se for frio, ainda dá para salvar, porque se está frio, dá para se aquecer. If you're cold, we can save you because you can be heated. Agora, se você for morno, But if you warm Luke, aí já está numa situação muito difícil. so that's going to be difficult to deal with you. Então eu pergunto agora para vocês, se alguém parar você na rua, em algum lugar, e lhe perguntar, por que você é adventista? So my question to you right now is Qual that seria a sua resposta? if you are on the street and somebody approaches you and asks you, why are you a Seventh-day Adventist? What would be your answer? Alguém gostaria de arriscar? Would anyone here like to take the risk to answer this? Pastor. O pastor não deveria valer. Then you translate for him. So, based on Daniel Revelation, God has a kingdom, Sim, and God's kingdom is coming. sim. And so we have to, I want to be part of that kingdom, Ok. and I want to invite others to be part of that kingdom. Ok. Ok, pastor, ok. You nearly nailed. So Mas se fosse para a minha, porque dia eu fiz essa pergunta. But if it was a question addressed to me, because I asked this to myself once, A resposta do pastor é uma resposta genérica, porque toda igreja, toda denominação acredita na mesma coisa. the pastor's answer could be said to be generic because basically, virtually, all denominations believe the same and expect for the same. Quando depois eu posso até contar minha história completa, mas In another moment, I can even tell my whole story to you, but quando um padre, eu questionei por que a Bíblia ensina de uma forma e a Igreja Católica ensina de outra. when I approached a priest once and I asked him why the Bible teaches things in a certain way and the Roman Catholic Church teaches them in another way, O padre me respondeu: se você quer seguir a Bíblia, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia. the priest answered to me, if you want to follow the Bible, go to the Seventh-day Adventist Church. Mas e aí eu comecei minha busca e eu não fui direto à Igreja Adventista, eu fui para Testemunho de Jeová. Then I started searching, but I did not come directly to the Seventh-day Adventist Church. Instead, I went to the Jehovah's Witnesses. E aí eu comecei a perguntar o porquê que eles acreditam no que eles acreditam. Then I was repeating myself with the same question. Why do you believe these things?
Não fiquei satisfeito, então eu fui para as demais outras denominações, e assim eu fui para a Assembleia de Deus, eu fui para Universal. The answers didn't satisfy me, so I started going to different denominations like God's Assembly Church, the Batista, Universal Church, the Baptist Church, Luterana, the Lutheran Church, Calvinista. Calvinist Church. E eu só parei quando uma irmã chamada Eliana And I finally stopped when a sister called Eliana me convidou para estudar o livro de Daniel e Apocalipse. invited me to study Daniel and the Revelation book with her. E ela era adventista do sétimo dia. And she happened to be a Seventh-day Adventist. Descansa hoje no Senhor, aguardando a ressurreição. She's resting in the Lord in the await of the resurrection. E eu tenho o prazer de continuar os ensinos dela, transmitindo aonde eu estiver. And it's my pleasure to go on with her teachings, teaching the same things wherever I go. A Bíblia não é um livro como qualquer outro livro que você abre e começa a ler. A Bíblia é um livro técnico. The Bible is not like any other book that you can just open and read them. The Bible is a technical book. E essa resposta a esta pergunta, por que você é adventista? And the answer to this question, why are you a Seventh-day Adventist? Ela não pode ser uma resposta genérica. It can't be generic. It Tem can't que ser be uma broad. resposta específica, We need única. We need to be specific. Porque We nós have- não somos mais uma igreja. because we are not one more church in the world. Com todo o respeito às demais religiões e ao cristianismo, With all due respect to all other religions and also to Christianism, hoje, a única igreja que foi chamada pela profecia é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. today, the only church which has been called by the prophecy is the Seventh-day Adventist Church. Amém? Essa sempre foi a preocupação do Dr. George Knight, This has always been the concern of Dr. George Knight, teólogo que escreveu vários livros como A Crise de Identidade Adventista. a theologian who has written several books such as The Adventist Identity Crisis. E olha uma das frases. Por que existe a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual é a sua função? Ela é realmente necessária ou apenas mais uma denominação? And some of his questions are, why does the Seventh-day Adventist Church exist? What is its function? Is it truly necessary or just another denomination? Se a Igreja Adventista não tem uma mensagem especial para o mundo, ela não tem razão para existir. If the Seventh-day Adventist Church does not have a special message for the world, then it has no reason to exist. Amém? Vocês sabiam de que se há 21, 6, 5, se há 7 anos atrás a Igreja Adventista tivesse terminado a pregação do Evangelho, Did you know that if the Seventh-day Adventist Church had completed the preaching of the gospel 7 years ago, há 7 anos, 7 years ago, o Covid não teria existido. we would not have gone through the COVID pandemics, Onde milhões de pessoas morreram. where millions of people Milhares ou... tragically died. É. Isso significa que qualquer tragédia mundial que acontecer, a culpa é de quem? It means that all tragedies across the world are our fault. A culpa é nossa. We are to blame for that. Porque nós temos a mensagem para terminar toda a miséria desse planeta. Because we've got in our hands the message to finish all the misery, all the disgraces in this world. Só existem 2 igrejas cristãs There are only 2 Christian churches
que está presente em mais de 200 países. which are present in more than 200 countries. E por incrível que pareça, uma é a Igreja Católica And weird as it may be, one of them is the Roman Catholic Church. e quem é a outra? What is the other one? The Seventh-day Adventist Church. Apocalipse 12 e Revela- Apocalipse 17. Revelation 12 and Revelation 17. O que me parece é de que hoje só tem uma das duas que está trabalhando. It seems to me that nowadays just one of those churches are at work. Is at work. Nós precisamos urgentemente resolver esse problema. We urgently need to sort it out. Cabe a mim e a você. It's up to me and to you. O que eu vou falar aqui agora, não se sintam chateados. Não preciso ficar chateado com isso, porque tanto no Brasil quanto aqui na América, ou em qualquer lugar do mundo, Laodiceia é Laodiceia. Please, from this point on in the sermon, the things that I'm going to share with you are not a motive that you may feel constrained, because it's the same in Brazil and here. Laodicea is Laodicea everywhere. Por que que na escola sabatina, nesta manhã, não tivemos esse público aqui? Why didn't we have all these people together during the Sabbath school lesson today? Sendo que a escola sabatina é a maior escola teológica que tem como objetivo instruir a igreja na palavra de Deus. When the Sabbath school is a theologian course, a very good one, which has as its goal to teach our people about the Word of God. Tem uma expressão em português que diz assim: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. There's an expression in Portuguese which reads, quem quer dá jeito, quem quer dá uma desculpa, which translates for where there's a will, there's a way. Outra frase de George Knight: Another sentence by George Knight. um povo que não conhece a sua história é um povo que perdeu a sua identidade. People who don't know their history are people who have lost their identity. Se o adventismo se tornar apenas outra denominação protestante respeitável, ele terá traído as suas origens. If Adventism becomes just another respectable Protestant denomination, it will have betrayed its origins. Ellen White escreveu: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos como pelo qual o Senhor nos guiou. Ellen White once wrote, "We have nothing to fear for the future except as we shall forget the way the Lord has led us." Embora a igreja talvez não esteja pegando fogo no compromisso, no comprometimento, na escola sabatina, na participação do culto, no estudo bíblico, no evangelismo, na quantidade de pessoas sendo batizadas. Foi rápido, né? Though I can't do it. Though the church is not in flames when it comes to its commitment to preach the gospel, to pregar o evangelho, o que mais? Pregar o evangelho, escola sabatina, participação na igreja. Okay, to accomplish all its duties, such as the Sabbath school lesson, preaching the gospel, ministering to children and to the sick, everything the church is supposed to do. Mas esta é a igreja. Though it's not doing that, this is the church. Jesus deve ter passado por isso com relação aos discípulos. Jesus kind of felt the same thing regarding his disciples. Eu imagino no momento final, antes de Jesus ser transladado, Just before he was translated to heaven, os discípulos chegam e falam: este é o momento, esta é a hora de restaurar o reino a Israel. the disciples were still thinking of the restoration of the kingdom in Israel.
Eu imagino Jesus olhando para o céu e falando com o Pai, I mas really- será possível? I realized the moment in which Christ was praying and speaking to the Lord, but is it still possible? Senhor, vamos ter... Não dá. Esse pessoal aqui, não dá. Oh Lord, these people are unsufferable. Eles não aprendem nada. They don't learn anything. E aí o Pai fala com Jesus assim, Then the Lord speaks to Jesus. não tem outros. We don't have anyone else. It's them. O mundo terá que ser transformado por esses aí. The world has to be transformed by the action of these ones. E foi por isso que Jesus disse, como se fosse a última oportunidade, vocês vão ficar em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. And that's why Jesus told them, as a last opportunity, you have to stay in Jerusalem till you may receive the power. Com todas as dificuldades que temos hoje, não tem outros, só tem vocês. Então é com vocês que vai terminar. In spite of all the struggles we still have today, we don't have other people to do that. It's us. We have to do this. Veja o texto bíblico de 1 Pedro, 1 Peter, né? As you can read in 1 Peter 3:15. Yes. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. But sanctify Christ as Lord in your hearts, always being ready to give an answer to everyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Isso aconteceu com a minha esposa essa semana. It happened to my wife this week. E se minha esposa não soubesse nada sobre a história da igreja, What if my wife didn't know anything about the history of the church? ela não teria assunto para falar. She wouldn't be able to continue talking to that woman. Posso fazer um teste com a igreja? Can I test the church? Simples. It's simple. Me respondam. Quantas doutrinas nós temos? How many doctrines do we have? 28, né? Yeah, 28. 28? 28, sim. Yes? Sim ou não? Yes or no? No. Nope. Nós temos apenas 6 doutrinas We have only 6 doctrines em 28 crenças fundamentais. and 28 fundamental beliefs. Todas as manhãs, às 6 da manhã, eu estou fazendo uma live sobre as 28 crenças fundamentais. Every morning at 6 o'clock, I make a live about the 28 fundamental beliefs. Nós precisamos saber o que acreditamos We need to know better what we believe para poder responder o porquê acreditamos. so that we can give the answers about what we believe. Pedro escreveu essa carta para os cristãos que estavam sofrendo perseguição. Peter has written this letter to those Christians who have been under persecution. Eles eram zombados, rejeitados, marginalizados, perseguidos por sua fé. People mocked at them, they persecuted them for their faith, they were marginalized. Pedro, então, ele diz 3 coisas fundamentais. Primeiro, santificar a Cristo no coração. So Peter tells them 3 fundamental things. First one was sanctify Christ in your heart. E o interessante é que nós estamos falando de Pedro. And it's interesting that we are talking about Peter. Se tem uma coisa que Pedro, em todo o tempo que esteve com Jesus, fez, foi santificar a si mesmo. If there was one only thing that Peter did during all the time he was in the company of Jesus was sanctify himself. E nós estamos agora lendo um texto de um Pedro diferente, um Pedro que realmente entendeu. But this text we are reading is by a Peter who was completely different, a Peter who had ultimately understood. Se Pedro era tão cabeça dura, If Peter was so stubborn e ele aprendeu, and he could learn, nós também podemos aprender e entender we can learn too. We Que- can understand
que nós precisamos santificar a Cristo em nossa mente e coração. That we have to sanctify Christ in our minds and in our hearts. E com isso, depois de se tornar discípulo, depois de estar com Cristo santificado no coração, And by doing this, we can become disciples and sanctify Christ in our hearts. precisamos estar sempre preparados. We need to be always prepared. Porque em algum momento, quando uma pessoa ela vem a você, Because there will be a moment in which somebody will come to you e pergunta por que você é adventista, to ask, why are you a Seventh-day Adventist? quem você acha que está trazendo essa pessoa a você? Who do you think is bringing that person to approach you? É o Espírito Santo. It's the Holy Spirit. E se essa pessoa perguntou isso para você e está sendo trazido pelo Espírito Santo, If this person asked you about this because she was brought by the Holy Spirit, é porque o Espírito Santo sabe que você vai ter total condições de responder. it's because the Holy Spirit knows that you have total conditions to answer this question. Responder com mansidão e temor. That you can answer gently and fearfully. A palavra grega responder é apologia. Apologia ou apologia em português, de onde vem a palavra apologética. The Greek word for to answer is apologia, or apology in Portuguese. It's where the word apologetics come. E a palavra apologia significa defesa racional da fé, And the word apologia means rational defense of the faith, explicar as razões da crença explaining the reasons for belief, e apresentar evidências da esperança cristã. and presenting evidence for the Christian hope. Ou seja, Pedro não está falando apenas de emoção religiosa. In other words, Peter is not talking about religion's emotion only. Ele está falando de convicção fundamentada. He's talking about grounded conviction. Porque se você tem uma fé sem razão, Because if you have a kind of faith that is without reason, Não é- ungrounded faith, não é fé, é fideísmo. it's not faith, it's Aí ficou difícil, né? Fideísmo. Pastor Dobrowski, I need your help. Do you have the word fideism in English? Fideism? Fideism? Okay, Eu vou falar diferente. it's fake faith. It's a false faith. Uma fé vazia, uma fé cega, pronto, uma fé cega. It's blind faith, É. pseudo faith. Yeah, or presumption. Oh, presumption. Okay, good. Ok? Yeah, good translation. Thank you. Ok. Good Portuguese, yours. Então, ou seja, a nossa fé tem que ter razão, tem que ter fundamento. We can't have a blind faith. We need to have a grounded faith. We need foundations. Você precisa saber o porquê que você acredita no que você acredita. You need to know why you believe in what you believe. Bom, pergunta central então. Responder a todo aquele que pedir razão da esperança. A palavra razão no grego, logos. Be ready to give the answer to everyone who asks you for a reason for the hope. The word reason in Greek is logos. E logos, em grego, no caso significa argumento, explicação, fundamento lógico. And logos means argument, explanation, logical foundation. Ou seja, o cristão precisa saber por que crê. In other words, a Christian needs to know why he believes. E em meu ministério também tive um projeto In my ministry, I had this project onde muitos dos alunos estão agora acompanhando pela internet, chamado Escola Teológica. This project was called Theologian School, and many of those students were there are watching us right now on the internet. Onde todos os domingos Every Sunday,
pela manhã, de 7 a meio-dia, From 7 to midday, eu ensinava 2 matérias. I used to teach 2 subjects. História da Igreja Adventista e escatologia. History of the Seventh-day Adventist Church and eschatology. E era uma bênção, mas vai ser uma bênção porque um dia eu vou voltar com esse projeto. And it was such a blessing. I plan to come back with this project someday. Pastor Thomas, a teologia não pode ficar apenas no seminário. Pastor Thomas' theology has not to be secluded to seminars. A igreja precisa disso. The church needs it. Já tive alguns querendo me chamar para departamento na instituição. I was called to some departments in the institution, Mas eu vejo que o meu lugar não é nem no seminário dando aula, but my place is not in the seminar as a teacher, e nem em departamentos da instituição, and it's not in a department of the institution. mas é estar transmitindo esse conhecimento para a igreja. My place is close to the church, teaching these things to the church, Porque é a igreja que termina a pregação do evangelho. because it's the church that's supposed to complete the preaching of the gospel. Tem muitas pessoas que podem estar nas funções que estão e é uma bênção. There are many good people to those positions. They are a blessing. Bom, aonde a grande esperança adventista, com certeza, é a volta de Jesus. The greatest hope of the Seventh-day Adventists is certainly the second coming of Jesus. Qual a nossa esperança? Tito 2, Paulo responde: What is our hope? The answer is in Titus 2:13. aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. A esperança da igreja é a grande volta de Jesus. The hope of the church is the second coming of Christ. E Paulo diz: não basta esperar. But Peter says it's not enough to wait. Precisamos saber explicar por que esperamos. We must know how to explain why we are waiting. A igreja tem um perigo moderno. The church faces a modern danger. E o historiador adventista Jordan Knight disse algo extremamente muito sério. And George Knight, an Adventist historian, said something really serious. Um povo que não conhece a sua história é um povo que perdeu a sua identidade. People who don't know their history are people who have lost their identity. É possível que muitos membros da igreja, que inclusive talvez está aqui agora, It's possible that many members in the church, including here, right here, embora estando nos Estados Unidos e na Nova Inglaterra, though they are in the United States and in the region of New England, mas talvez nunca tenham tido o privilégio de visitar a história adventista. maybe they haven't had the privilege of visiting the places where the history of the Seventh-day Adventist Church is started. Se os pioneiros ressuscitassem hoje, If the pioneers would rise today, será que eles frequentariam a igreja de hoje? Será que eles frequentariam a igreja de hoje? would they attend our churches nowadays? Muito bem. Existe um perigo real. Muitos membros sabem cantar, There's a real danger that many members can sing, frequentar a igreja, attend the church, participar de programas, participate in programs, mas não sabem explicar por que são adventistas. but they can't explain why they are Seventh-day Adventists. Frequentar a igreja, cantar, participar de programas, Doing these things, a igreja não foi feita para isso. that's not the reason that the church was established. Essa semana eu vi um trecho de um podcast lá do NASP, em São Paulo, This week I watched an excerpt of a podcast from Unasp in São Paulo.
o pastor Bulhon falando exatamente isso. where Pastor Bullion, a Peruvian pastor, was speaking specifically about this. Tudo é lindo, talvez até tenha sua importância, Everything is beautiful, everything has its importance, mas a igreja não foi criada para isso. but the church was not established to that. Foi criada para anunciar o evangelho eterno em toda tribo, língua, povo e nação. The church was created to preach the gospel to all nations, tongues, and all nations, tongues, and E quando não sabemos explicar nossa fé, o que acontece? thank you. And when we can't explain our faith, what happens? Perdemos a identidade, We lose our identity. perdemos a missão We lose our mission. e perdemos o propósito profético. We lose our prophetic purpose. A identidade profética da igreja, a igreja adventista não nasceu The prophetic identity of the Seventh-day Adventist Church, de uma reforma administrativa, which was not established from an administrative reform. de um momento social It was not created from a social movement. e de uma divisão religiosa. It didn't come from a religious division. Ela nasceu das profecias de Daniel e Apocalipse. The Seventh-day Adventist Church was created from the prophecies of Daniel and the Revelation book. Então eu vou sugerir para vocês 5 pontos fundamentais So let me suggest to you 5 fundamental points para responder por que eu sou adventista. that can be foundations for my answer why I am a Seventh-day Adventist. Porque Pedro fala que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança. Because Peter commands us to be ready to answer to everyone who asks for the reasons of our faith. A emoção faz parte de um culto, Emotion ok? is part of a worship, Mas a nossa mente tem que estar ligada com a razão da palavra de Deus. but our mind has been founded in the reasons of the Word of God. Primeira razão porque eu sou adventista. The first reason for me to be a Seventh-day Adventist, Porque esta igreja vem de uma origem profética. because this church comes from a prophetic origin. Daniel 8, verso 14. Daniel 8:14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Unto 2,300 evenings and mornings, then the sanctuary shall be cleansed. Esse texto é o ponto de origem do movimento adventista. This text is the starting point of the Adventist movement. A profecia das 2.300 tardes e manhãs aponta para o ano de 1844. The prophecy of 2,300 evenings and mornings point to the year of 1844. E esse evento profético marcou This prophetic event marked o início do juízo investigativo the beginning of the investigative judgment, e o início da obra final de Cristo no santuário celestial. the beginning of Christ's final work in the heavenly sanctuary. E nós estamos ainda trabalhando And we have been still working para concluir a primeira mensagem angélica. to complete the preaching of the first message of the 3 angels. Viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar que está sendo sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: I saw an angel flying in the middle of heaven to preach to the entire world, tongues, peoples, and nations. temei a Deus e dar-lhe glória, Fear the Lord and give glory to him, pois é chegada a hora do seu juízo. because the time of his judgment is come. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. And worship him who has created the heaven, the earth, the sea, and all the fountains of waters. Essa mensagem tem que chegar a toda tribo, língua, povo e nação. This message has to be sent to all tribe, people, language, and nation. Será que o mundo árabe sabe disso? Does the Arabic world know about that? Onde tem, o quê? 2 bilhões de pessoas, não sei, Where 2 million people live? I don't know for sure. que nunca ouviram falar no nome Jesus.
many of which have never heard the name of Jesus. Ainda mais da mensagem do juízo. Much less they heard about the message of the judgment. Mas quem se habilitaria a pregar no mundo islâmico? But who would go to the Islamic world? É uma passagem só de ida. It might be a one-way trip. Mas a profecia diz que é necessário alcançar o mundo todo. But the prophecy says that we need to reach the entire world. Se um vírus, Covid-19, conseguiu, por que nós não conseguimos? Se um vírus, o Covid... Okay, if one virus, the COVID-19, got it, why can't we? Por que nós não conseguimos? Why can't we go there? Porque muitos talvez tenham medo. Because many of us are fearful, are afraid. Nosso movimento nasceu porque pessoas estudaram Daniel, Apocalipse e as profecias dos últimos dias. Our movement started because some people started studying Daniel, the Revelation book and the prophecies of the last days. Vou fazer mais um teste com vocês. I'm going to test you again. Alguém pode me dizer o dia, o mês e o ano em que o livro de Daniel foi aberto? Can anyone here tell me the day, the month, and the year when the book of Daniel was opened? Forcei demais agora. Did I push you too much? Yes. Let me answer. Yes. Tá, ok. Me falem quem foi a pessoa que Deus utilizou para abrir o livro de Daniel. William Miller. O nome. Who was the person that God used as a tool to open the book of Daniel? William Miller. Nome? William Miller, I told you. O professor já está ajudando vocês. Não, então o professor também é igreja. É? I'm a member of the church as well, so I'm entitled to say. Ok. William Miller. Agora, você sabe o que o William Miller acreditava? But do you know what William Miller believed? Qual era a crença dele? What was his belief? William Miller não era um cristão. He wasn't a Christian. Ele não era um pastor. He wasn't a pastor. Ele não era um ancião de uma igreja. He wasn't even an elder in a church. Por incrível que pareça, a crença dele era deísta. Believe it or not, he was a theist. Deist. A deist, thank you. E o que significa ser um deísta? And what does that mean, being a deist? Ele pode até acreditar que existe uma força superior. He might believe that there is such a thing as a superior power. Mas que esse mundo está sozinho, entregue sem direção. But that this world was left alone and adrift. Ou seja, Deus não interfere na vida humana. According to this belief, God doesn't interfere with the human life. Então tudo perde o sentido. Jesus, Espírito Santo. So everything loses its basic meaning, like Jesus, the Holy Spirit. Interessante. Interesting. Deus chama um homem que não acreditava nele. God called a man that didn't even believe in him. Para iniciar um movimento que hoje está em mais de 200 países. To start a movement that is present over 200 countries nowadays. Deus poderia ter utilizado um pastor. God could have called a Um pastor, evangelista. an evangelist. Não. No. Ele pegou alguém que não acreditava nele para transformar, porque esta mensagem só deve ser pregada para alguém que foi transformado.
God rather used someone who didn't even believe in him because his message can only be preached by someone who was transformed by the power of God. Você só será um adventista se você tiver sido transformado por essa mensagem. You can only be a Seventh-day Adventist if you have been transformed by this message. Por isso que em meu ministério eu só prego Daniel e Apocalipse. That's why in my ministry I only preach about Daniel and the Revelation book. E Miller abriu a Bíblia Miller opened his Bible e pregou pela primeira vez sobre a volta de Jesus, and preached it for the first time about the Baseado second em coming Daniel. of Jesus based on Daniel no dia 16 de agosto de 1831. on August 16, 1831. Depois de uma luta no bosque com Deus, Miller aceitou e pregou numa cozinha onde 12 famílias aceitou a mensagem da volta de Jesus. After struggling in the forest with God, he finally accepted God's calling when somebody came to his house, to his kitchen, and invited him to preach. Deixa eu fazer uma pergunta. Há alguém aqui agora que não é membro batizado da Igreja Adventista aqui? Levante a mão. Let me ask you a question. Is there anyone here that's not a Seventh-day Adventist baptized member? Please lift up your hand. Todos aqui são membros da igreja, né? So everybody here is a member. Certa vez ouvi uma frase que disse assim: ninguém tem o direito de ouvir o evangelho duas vezes I once heard a sentence which said, nobody has the right to listen to the gospel twice. enquanto tiver pessoas que não ouviu pela primeira vez. While there are still people who haven't heard it at least once. Nós precisamos entrar de corpo e alma, vou reformular. Nós precisamos ser laodiceanos quente. We need to be hot Laodiceans. Precisamos conduzir pessoas a Cristo todos os dias. We need to take people to the feet of Christ every day. Portanto, a primeira razão porque eu sou adventista, porque essa igreja tem uma origem profética. Therefore, the first reason by which I became a Seventh-day Adventist is that this church has a prophetic origin. Segunda razão porque eu sou adventista, My second reason to that, porque essa igreja tem uma mensagem profética. because this church has a prophetic message. Por exemplo, Apocalipse 1, verso 7. For example, Revelation 1, Eis que verse vem, 7. eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him. O centro da mensagem adventista é a segunda vinda de Cristo. The call of the Adventist message is the second coming of Jesus. Mas nós não podemos apenas esperar a volta de Cristo. But we cannot just stay waiting for the second coming of Christ. Mas nós devemos apressar a volta de Jesus. We have to work that it come forth. Nós precisamos ter sede de salvar pessoas. We need to be thirsty to save people. E eu quero aprender o inglês para poder não só pregar para brasileiro e português, mas quero alcançar pessoas do mundo todo. My main reason because I want to learn English is not just to preach to my countrymen and women. What I want is to be able to preach in the entire world. O professor aqui não vai me deixar mentir. Vocês não sabem o privilégio que vocês têm ao saber falar inglês. The teacher who is translating won't to allow me to lie to you. You don't have no idea how privileged you are by being able to speak English. I do agree. I would agree too. Yeah, I do agree. Eu posso estar na China, You can go to China. não junto com o Trump, mas eu posso estar no Japão, I can go to Japan. posso estar na Alemanha I can go to Germany. e não saber falar a língua deles, And if you can't speak their languages, mas se eu sei falar inglês, but if you can speak English,
Eu posso pregar a mensagem do advento a qualquer pessoa do planeta. You can teach the message of the Advent anywhere you want. Amém? Ou misericórdia. Amen or mercy on us. Nós somos um povo que vive entre dois eventos. We are a people who live between two events. A cruz The cross e a volta de and the Jesus. second coming of Jesus. A igreja existe para anunciar ao mundo. Cristo não apenas veio, The church exists to announce to the entire world that Christ just me dá a frase toda. Diga tudo. Cristo Cristo não, apenas veio. a igreja existe para anunciar ao mundo. Cristo não apenas veio, mas Cristo virá novamente. The church exists not only to announce to the world that Christ just not only came, but that he will come again. Amém? Terceira razão porque eu sou adventista. My third reason to be a Seventh-day Adventist, Porque esta igreja tem uma mensageira profética. because this church has a prophetic messenger. Qual é o texto bíblico que nós provamos que Ellen White é verdadeira? What is the Bible text that works as a foundation for us to prove that Ellen White was a real prophet? Às vezes somos levados a Apocalipse 19:10, onde diz Sometimes we are misled to the Revelation book 19:10, onde que diz que o espírito de profecia, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. when they say that the spirit of Jesus, the witness of Jesus, is the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Thank you. Só que isso em português ou em inglês, mas em grego está escrito uma outra palavra para testemunho. But that's in Portuguese and in English, but in Greek we would have a different word for testimony. Em grego a palavra testemunho é martirios. In Greek, the word for testimony is martyrios. Eu não consigo compreender de que esse texto está falando dos escritos de Ellen White, mas sim de que uma pessoa só está disposta a ser mártir I cannot relate this text with the writings of Ellen White because this text specifies those people who are willing to be martyrized se estiver cheia do Espírito Santo. if they are filled with the Spirit of God. Mas eu tenho uma sugestão. But I can make a suggestion. Apocalipse 10, verso 11. Revelation 10:11. Porque Apocalipse 10 é o capítulo Because the Revelation 10 is the chapter que cumpre a profecia de Daniel, capítulo 12, verso 4. that fulfills the prophecy of Daniel. Daniel o quê? 12, 4. Daniel 12:4. Daniel encerra as palavras e sela o livro. Daniel finishes his words and closes the book Até o tempo do fim. E muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. This book would be closed till the time of the end, when many people would start studying it and they would understand it. E Apocalipse 10 é o cumprimento desse verso. And Revelation 10 is the moment where this verse is accomplished. No capítulo 10 apresenta um anjo com um livrinho aberto na mão. The chapter 10 shows an angel with a little book opened in his hand, Onde foi dito para comer o livro. Ele seria doce na boca, mas amargo no estômago. and he was told to eat the book, and the book would be sweet in his mouth but bitter in his stomach. Ou seja, falando do desapontamento de 22 de outubro. And this refers to the great disappointment of October. E aí, após o desapontamento, é que vem esse verso que diz o seguinte: And after the great disappointment, we have this verse that says, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. you must prophesy again about many peoples, nations, languages, and kings.
Esse texto aparece logo após o episódio do livrinho Doce Boca e Amargo no Ventre. The text appears right after the episode of the little book that was sweet in the mouth but bitter in the stomach, Que é o grande desapontamento. which prophetically represents the great disappointment of 1844. Um movimento adventista anunciado com grande alegria a volta de Cristo. The Adventist movement had joyfully proclaimed the return of Christ. Porém, quando Cristo não voltou na data esperada, a experiência foi amarga. However, when Christ did not come on the expected date, the experience was bitter. Mas Deus não havia abandonado o seu povo à deriva, com dúvida. But God had not abandoned his people adrift and full of doubts. Importa que profetizes outra vez. The prophecy says it's necessary for you to prophesy again. O movimento não havia terminado. Ele deveria continuar proclamando a mensagem profética ao mundo. In other words, the movement had not ended. It was to continue proclaiming the prophetic message to the world. E para orientar esse novo movimento, Deus levantaria o dom profético novamente em sua igreja. And in order to guide this new movement, God would raise up the prophetic gift again in his church. Os primeiros chamados. Antes de Ellen Hyman, There were other calls before. Before raising Ellen Harmon, God called 2 men. Deus chamou 2 homens para exercer o dom profético. He called 2 men to exercise the prophetic gift. Mas ambos recusaram o chamado. But both of them refused the call. Um deles foi William Foy. William Foy was one of them. William Foy era um pregador do movimento Millerita. William Foy was a preacher of the Millerite movement. Entre 1842 a 1844. Between 1842 and 1844, Ele recebeu 4 visões proféticas. he received 4 prophetic visions. Essas visões incluíam These visions included a recompensa dos justos, the reward of the o righteous, destino dos ímpios the fate of the wicked, e cenas da glória celestial. sins of heavenly glory. Foy chegou a relatar algumas visões publicamente em igrejas. Foy even shared some of these visions publicly in churches. Porém, diante de forte oposição e pressão social da época, However, due to strong opposition and social pressure at his time, ele não continuou a exercer o chamado profético de forma plena. he didn't continue to fully exercise the prophetic calling. E com o tempo ele abandonou essa responsabilidade. Over time, he abandoned his responsibility. Segundo a ser chamado foi Hazen The Foss. second man was Hazen Foss. E Hazen Foss era cunhado de Ellen Hyman. Hazen Foss was Ellen Harmon's brother-in-law. Ele recebeu uma visão antes do desapontamento de 1844. He received a vision before the great disappointment of 1844. E a visão mostrava a jornada do povo de Deus, The vision showed the journey of God's people, o caminho para a cidade santa the path to the whole city, e a missão do remanescente. and the mission of the remnant. Mas Haas temeu a reação das pessoas e recusou compartilhar a visão. But Foss feared people's reaction and refused to share the vision. Segundo o relato histórico, ele disse que não queria enfrentar o ridículo e a rejeição pública. According to historical accounts, he said he didn't want to face ridicule and public rejection. Depois disto, ele afirmou que After that, he stated that o Espírito de Deus havia se retirado dele the Spirit of God had withdrawn from him, e declarou que a visão seria dada a outra pessoa. and declared that the vision would be given to someone else. E na época, essa pessoa era conhecida como Ellen Gold Hyman. And by that time, this person was known as Ellen Golden Harmon. Agora veja que curioso. As 3 pessoas que escreveram eventos proféticos em relação aos nossos dias But how curious is the fact that the 3 people who wrote prophetic events regarding our days, todas elas tinham quase a mesma idade, 17 anos. the 3 of them were about the same age, 17 years old. Daniel, Daniel, John John, e Ellen Hyman. and Ellen Harmon. Eu não tenho dúvida que Deus usará a juventude para terminar a pregação do Evangelho.
I have no doubts that the Lord will make use of the youth to complete the preaching of the gospel. Vai usar todos, obviamente, He's going to use everybody, obviously. mas os jovens, eles têm uma vitalidade que, por exemplo, eu, que vou completar 50 anos, não tenho. But especially the youth will be used because they have a vitality that not even me will turn 15 years old have. Humanamente falando, ela parecia a última pessoa que Deus escolhesse. By all means, Ellen White seemed to be the last option to be chosen by God. Mas Deus escolhe pessoas não pela força humana, mas pela disposição no coração. But the Lord chooses people by different criteria, not based on human force, but by the willingness of the heart. O propósito do dom profético, o dom profético não foi dado para substituir a Bíblia. The prophetic gift was not given to substitute for the Bible. O seu propósito é Its purpose is apontar para a Bíblia, to point to the Bible, fortalecer a igreja, to strengthen the church, preservar a identidade profética to preserve the prophetic identity, e preparar um povo para a volta de Jesus. and to prepare the people for the return of Christ. Lição para nós. A história de William Foy, Hasion Foss e Ellen Hyman nos ensina algo profundo. It's a lesson for us. The story of William Foss and Hazen Foss and Ellen Harmon teaches us something really deep. Deus sempre procura pessoas dispostas a cumprir a sua missão. God is always looking for people willing to fulfill his mission. Alguns recusam o chamado, Some refuse the call, mas Deus sempre encontra alguém disposto a dizer sim. but God always finds someone willing to say yes. Quarta razão porque eu sou adventista. My fourth reason to be a Seventh-day Adventist, Missão profética. prophetic mission. Apocalipse 14, de 6 a 12. Revelation 14, 6 to 12. Aqui encontramos as 3 mensagens angélicas. Here we can find the 3 angels' messages. Como disse anteriormente, estamos no cumprimento ainda da primeira. As I have already said, we are still with the first message. Yes. E a segunda mensagem será proclamada quando a besta da terra for restaurada. And the second message will be proclaimed after the beast of the earth will be restored. Apocalipse 13 diz que a ferida tem que ser curada. Revelation 13 says that the heart must be healed. Mas Apocalipse 17 diz que ela vai se levantar só para cair novamente. But Revelation 17 says that the beast will rise just to fall again. E eu acredito And I do believe que a segunda mensagem ela é em conexão com a terceira. that the second message is connected with the third. Porque quando a igreja romana for curada com o poder civil, Because when the Roman church will be healed by the civil power, aí vem o decreto dominical. then the Sunday decree will come. E é nesse período, entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça, And in the spirit between the Sunday decree and the closing of the door of the grace, que a terceira mensagem deverá ser pregada. that the third angel's message must be preached. Se alguém adora a besta, If anyone still worships the beast, ou seja, a advertência será dada de maneira muito forte nesse período. the A advertência será dada muito forte nesse período. it will be strongly announced in the spirit. E aí que a besta vai cair, e continuar caindo. And the beast will fall, and will fall again. E você sabe o porquê que ela vai cair e continuar caindo? And do you know why it's going to happen? Porque Apocalipse 18 diz que um anjo iluminará a terra com a Bíblia. Because Revelation 18 says that an angel will enlighten the entire world with the word of God. Nesse período, eu acredito que não vai existir mais igreja adventista do sétimo dia. I believe that in that time, we won't have such a thing as a Seventh-day Adventist church any longer.
mas seremos chamados do povo do advento. but we will be called the people of the Advent. Bom, quinta e última razão porque eu sou adventista. My fifth and last reason to be a Seventh-day Adventist. Recapitulando. Reviewing. Origem profética. Prophetic origin. Repeat. Não, peraí. Walls, repeat. Everybody, please. Understands? All, repeat. Vamos lá. Origem profética. Prophetic origin. Nossa, misericórdia. Vamos lá. Origem profética. Prophetic origin. Mensagem profética. Prophetic message. Mensageira profética. Prophetic messenger. Missão profética. Prophetic mission. E agora, identidade profética. And now, prophetic identity. Apocalipse 12:17. Revelation 12:17 says, Então o dragão se irou-se contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência. the dragon was enraged with the woman, and he went to make war with the rest of her offspring. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Those who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Aqui aparece a identidade do remanescente em dois pontos principais. Here, the identity of the remnant church appears in two signs. Guarda os mandamentos de Deus They keep the commandments of God, e tem o testemunho de Jesus. they have the testimony of Jesus. E por causa disso, And for this reason, somos ou seremos perseguidos. we are or will be persecuted. Desde que cheguei aqui, vai completar 2 anos, Since I arrived in this country 2 years ago, tanto na igreja brasileira aqui quanto americana, either in the Brazilian church or in the American church, percebi um anseio dos irmãos pelo decreto dominical. I noticed on the part of some brothers and sisters an anticipation for the Sunday decree. E eu fico muito triste And it makes me sad ao perceber que muitos nem ao menos leram o grande conflito. when I noticed that many of those people didn't even read the great controversy. E é interessante que a igreja fez uma campanha mundial para entregar 1 bilhão de livros Grande Conflito no mundo. And it's really interesting that the Seventh-day Adventist Church has a world campaign to give away like 1 billion great controversy books. E o triste é que uma boa parte, para não cometer nenhum erro, da igreja nunca leu o Grande Conflito. And what's really sad, it's a great part of our church has never read the great controversy. E muitos irmãos ansiando que por conta de política, o decreto agora vai ser assinado. And many of our brothers and sisters have been deceived with the idea that under politics, the Sunday decree will be signed. Mas não vai ser por aí que a coisa vai acontecer. But it's not on that way. It's not like things will happen. Vai ser através do movimento protestante dos Estados Unidos. The Sunday decree will be signed by the influence of the Protestant movement in the United States. Pense comigo. Think with me. Como que a igreja adventista vai ser perseguida se não está fazendo nada no mundo? Why would the Seventh-day Adventist Church be persecuted if it's doing nothing in the world? Vai ser perseguida por quê? Why? Why will it be persecuted? Não está incomodando ninguém. It's not bothering anyone. Por que Martinho Lutero foi perseguido? Why was Martin Luther persecuted? Por que João Batista foi perseguido? Why was John the Baptist Porque persecuted? ambos foram contra alguma coisa que estava errado no seu tempo. Because those two men were against something that was really wrong in their times. Mas nós hoje não estamos incomodando ninguém. But we are not bothering anyone. O livro Grande Conflito no Brasil foi entregue também.
The Great Controversy book was also distributed in Brazil. E um pastor adventista com um grupo foi visitar um padre de sua cidade. And a Seventh-day Adventist pastor in his church went to visit a priest in his town. E o padre recebeu o livro Grande Conflito. And the priest received the Great Controversy. Mas depois de ler 15 páginas do livro, But after reading 15 pages of the book, ele convocou toda a cidade para ir num domingo à igreja. he invited the entire city to go to the church on a Sunday Que ele tinha um comunicado muito importante a dar à cidade. because he had something really important to announce. E a igreja lotou naquele domingo de manhã. And the church was crowded. E ele apresentou o livro Grande Conflito e disse: And he showed the book to everybody and said, esse livro está falando contra nós. this book is attacking our interests. E se você recebeu de um adventista esse livro, If you have received this book from the hands of a Seventh-day Adventist, você tem que queimar esse livro. burn it. Eu vou queimar o meu. I'm going to burn mine right now. Ele leu pelo menos 15 páginas. But he Mas had ele leu. read at least 15 pages. E sabe o que aconteceu? And you know what happened? As pessoas começaram a nos procurar para perguntar: você tem um livro que o padre mandou queimar? Once the book was forbid in the town, many people came to us because they wanted to see the book. O feitiço contra o feiticeiro. Não sei se... Não é bom. Vamos usar outra. Things went the other way around. Amém? Portanto, queridos, o significado do testemunho, porque guardar os mandamentos, ok, mas e o testemunho de Jesus? O que é testemunhar de Jesus? Okay, to keep the commandments, everybody knows what it means. But what is the meaning of the testimony of Jesus? Talvez alguém pode dizer, pastor, é viver o evangelho. Perhaps somebody says it's living the gospel. É testemunhar do amor de Deus. It's sharing our knowledge of about the love of God. É viver Cristo. It's living with Christ. Testemunho de Jesus tem nada a ver com vida. The testimony of Jesus has nothing to do with one's life. O significado da palavra testemunho The meaning of the word testimony no grego é martiria, in Greek is martyrium, mas em português, Marte. but in Portuguese and English, martyr. No cristianismo primitivo, testemunhar significava In the ancient times of Christendom, to witness to give the testimony meant estar disposto a sofrer, to be willing to suffer, estar disposto a morrer to be willing to die, e permanecer fiel à verdade. and still remain faithful to the truth. Mas hoje está muito tranquilo, né? But everything is so different nowadays, right? Ninguém está sendo ameaçado por guardar o sábado. Nobody has been threatened by keeping the Sabbath. As pessoas até acham lindo e respeitam. Some people think it's beautiful and they regard it. Até Donald Trump está organizando um sábado para guardar. Even Donald Trump is planning to keep the Sabbath. Pelo menos foi anunciado essa semana. Yeah, Today? yeah. It was announced. Ok. Yeah. Oi, se até Donald Trump está guardando o sábado, Even Donald Trump is keeping the Sabbath. mas testemunhar de Jesus é muito mais do que isso. But to give testimony about Jesus Christ is much more than that. Jesus não quer pessoas que apenas queiram viver. Jesus doesn't want people who just want to live. Ele está procurando quem está disposto a defender a verdade a qualquer custo. Jesus is looking for people who will be willing to defend the truth at all costs. Ser fiel até a morte. Be faithful to the point of death. Jesus que disse, quem quiser me seguir, It was Jesus himself who said, he wants to follow me, você tem que negar a si mesmo deny yourselves, e tomar a sua cruz take your cross,
Tomar a cruz significa estar disposto a morrer por Cristo. Take your cross means to be willing to die for Christ. Se hoje tem pessoas que não estão dispostas a chegar cedo na igreja, quem dirá disposto a morrer? If we have so many people that are not even willing to come earlier to the church, live alone to die for Christ. Isso eu não falo só da igreja aqui. I'm not speaking about this church. Isso é geral, porque I'm speaking in Laodiceia, general terms because it's about Laodicea. o que é que Deus fala, o que é que Jesus fala a Laodiceia? It's what Jesus speaks to Laodicea. Porque não é quente nem frio, You're not hot or cold. mas é morno. It's for lukewarm. Ou seja, não sabe o que quer da vida. You don't know exactly what you want to do with your life. Mas Pedro nos alerta. But Peter warns us, Estejam sempre preparados be always ready para explicar a fé, to give the reason of your faith, para defender a verdade to defend the truth, e anunciar a esperança. and to proclaim the hope. Agora, se alguém hoje perguntasse por que você é adventista, você saberia responder? If anyone asked you today, why are you a Seventh-day Adventist, would you be able to answer? Você saberia explicar, por exemplo, as profecias de Daniel, Could you explain the prophecies of Daniel, Apocalipse, the Revelation book, o juízo, the judgment, as 3 mensagens angélicas the three messages e o of remanescente? the message of the three angels and the remnant? São essas perguntas. These are the questions. Ser adventista não é apenas frequentar uma igreja, Being a Seventh-day Adventist is not merely attending a church, guardar o sábado, keeping the Sabbath, ter hábitos saudáveis. or having healthy habits. Ser adventista significa To be a Seventh-day Adventist, viver uma identidade profética, you need to live a prophetic identity, anunciar a volta de Cristo announcing the second coming of Christ, e preparar um mundo para o encontro com Deus. and preparing the world to meet God. O mundo precisa ver o povo que The world needs to see the people conhece a sua fé, who know their faith, entende a sua missão, understand their mission, sabe explicar a sua esperança. know to explain the reasons of their hope. Povo que pode dizer: A people who can actually say, sabemos em quem tenho crido. we know in whom we have believed. Você está pronto para responder a qualquer pessoa que lhe perguntar? Are you ready to say to answer to anyone who comes to ask you the reasons by which you are a Seventh-day Adventist? A igreja de hoje tem que se lembrar de que nós viemos de uma origem profética, Nowadays, church needs to remember that we come from a prophetic origin. temos uma mensagem profética, We have a prophetic message, uma mensageira profética, a prophetic messenger, uma missão profética a prophetic mission, e uma identidade a profética. prophetic identity. Perder a sua identidade é perder o propósito da missão que o Senhor a confiou. If you lose your identity, you lose the purpose of the mission that the Lord has commanded to you. E Ellen White escreveu: Ellen White has written, em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia. in a special meaning, it was the Seventh-day Adventist. In a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world Colocados no mundo como atalaias e portadores de luz. as watchmen and light bearers. Amém? Amen. Quantos nesta manhã How many of us at this morning, e pela internet e aqui na igreja in the internet and right here in the church, gostaria de fazer uma renovação, would like to renew uma decisão your decision de estudar mais os livros que falam dos nossos dias? to study the prophetic books about these days? Quantos de vocês gostariam de se preparar How many of us would like to prepare para estar pronto para anunciar a qualquer pessoa to be ready to announce to anyone a razão da esperança que há em você?
the reason of the hope that we have in us. Eu quero fazer uma oração especial. I would like to have a special prayer. Se existe alguém aqui que está disposto a sair daqui diferente, If there's anyone here who is willing to leave this church, this place, different, como um atalaia dos últimos dias, as a watchman and watchwoman of the last days, se coloque em pé que eu vou orar por você. please stand up because I'm going to pray for you. Amém. Você que está na internet também, If you are watching us in internet, you can do this too. porque a missão da igreja não é só aqui em Middleton, Portland. Because the mission of the church is not secluded to the church of Middletown, Portland. É em toda nação, tribo, língua e povo. It's for all nations, tribes, languages, and peoples. E graças a Deus pela tecnologia, And thank God for the technology, porque nós podemos alcançar o mundo todo. because we can reach the entire world. Oremos. Let us pray. Querido Deus, obrigado, Senhor, Dear God, thank you, O Lord, pela oportunidade que temos for the opportunity we have em viver num período profético especial, to live in a special prophetic period, em terminar a pregação do Evangelho. to finish the preaching of the gospel. Mas não é qualquer Evangelho, But it's not unusual gospel. é o Evangelho eterno. It's the eternal gospel. Por favor, Senhor, prepara-nos para anunciar as 3 mensagens. Please, Lord, enable us to announce the 3 angels' messages. Que possamos ser verdadeiros testemunhas de Jesus Let us be real testimonies of Jesus e estar disposto a morrer por Cristo Jesus. let us be willing to die for Jesus Christ. Porque uma pessoa que está disposta a morrer pela mensagem, For those who are willing to die for the message, está disposto a fazer qualquer coisa dentro da igreja e fora dela. will be willing to do whatever it takes inside the church and outside it. Abençoe o pastor Thomas Bless Pastor Dombrowski com a sua igreja, with his church, para que junto com a igreja em todo o território do planeta, that they, together with the church in the entire world, possamos anunciar a mensagem de sua segunda vinda. may be able to announce the message of your second coming. Para que em nossa geração That in our generation, possamos ver o Senhor voltando às nuvens dos céus. we can see the Lord returning in the clouds of the heaven. É em nome de Jesus é que oramos e pedimos. Amém. It's what we pray in the name of Jesus. Amen.